Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás É Mais TV. Sempre sob a direção competente do meu amigo Lucimar Faria. Nós estamos se retornando ao nosso programa, o primeiro programa de 2023. Eu quero ministrar a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 1 ao versículo de número 10. E aí no sábado, no segundo final de semana de março, nós então retornaremos à exposição dos Salmos para a Vida. Então quero agradecer a Deus e também agradecer aos nossos patrocinadores, dentre eles a QS Seguros e a sanduicheria Medmax, que tem sido os nossos parceiros de primeira hora. E também os meus irmãos queridos, que têm sido abençoadores do programa, os seus nomes virão nos créditos finais. Louvado seja Deus por todo aquele que tem sido patrocinador, que tem sido aquele que é o nosso telespectador fiel do programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. A todos vocês, a minha gratidão e as minhas orações. Portanto, vamos ler a palavra de Deus e fazer então essa primeira exposição da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 1 ao versículo de número 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Nós vamos ler a palavra do Senhor, meu querido, minha querida, para a exposição nesse momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela bênção gloriosa e oportunidade santa, bendita, Deus, de estarmos mais uma vez no 4º ano do nosso programa Boas Novas, ó Deus, com o pastor Hamilton Silva, que o Senhor tem dado o privilégio, ó Deus, de estar à frente durante todo esse tempo. Obrigado pela família da TC Multimídia, na pessoa de Lucimar, Andréia, sua esposa e toda a família, que tem sido, ó Deus, instrumento de Deus para nos abençoar. Também, ó Deus, abençoando através da minha vida, sendo canal de bênção, ó Deus, para muitas vidas e outras vidas serem abençoadas. A minha oração, ó Deus, que o Senhor continue a guardar a todos nós, ó Deus, abençoando aqueles que padecem das lutas, das dores e das aflições. Que, Senhor Deus, que o meditar da palavra, Senhor Deus, palavra do Senhor para cada mente e para cada coração, produzindo, Senhor Deus, frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, as lutas, as aflições, as dificuldades da vida, elas são enfrentadas de muitas maneiras.
São enfrentadas com coragem, são enfrentadas com fé, com força, com vigor. Mas também, às vezes, nós sentimos diante das lutas e das aflições, muitas vezes nós lutamos de maneira diferente. Muitas vezes nós não temos forças em nós mesmos. E nós precisamos então de alguém que nos ajude, de alguém que olhe para nós, de alguém que se interesse por nós, para que a partir daquele momento em que eu precisava de ajuda, ou que você precisou de ajuda, alguém olhou para você, alguém se interessou por você, então você se sentiu encorajado, fortalecido para vencer a luta, vencer a tribulação, vencer a dificuldade, vencer a aflição. Você se levanta e você então, com a ajuda de pessoas, você se fortifica, é fortificado e você então alcança a vitória tão desejada, a vitória tão almejada. Quando nós olhamos para as Escrituras, olhando para o texto de Atos dos Apóstolos, para o livro de Atos dos Apóstolos, eu quero que você compreenda algumas coisas. Eu quero que você compreenda claramente que a intenção primeira de Lucas ao escrever Atos dos Apóstolos, ou melhor dizendo, as intenções de Lucas, tem a ver primeiramente com fazer uma exposição detalhada acerca do cristianismo, acerca daqueles do caminho, acerca dos discípulos de Jesus, ou acerca dos seguidores de Jesus, para falar para um homem chamado Teófilo. Teófilo possivelmente estava envolvido na defesa do apóstolo Paulo, assim em Roma. Então Teófilo precisava saber detalhes, informações acerca de Jesus, acerca dos apóstolos, acerca desse movimento da igreja, porque esse movimento da igreja não era contra César, não era contra o Império Romano. Também, possivelmente, concomitantemente a isso, Lucas pode estar informando o Teófilo acerca das verdades gloriosas, graciosas do ensino de Jesus, como o próprio Lucas diz que ele fez exposição em ordem no seu próprio evangelho, que tem o nome dele de Lucas, e também no capítulo 1 de Atos, Paulo faz menção, Lucas faz menção ao que ele já havia escrito, dando para Teófilo um conteúdo completo acerca de Jesus Cristo, acerca da sua obra. E também, claramente, Lucas quer demonstrar os atos do Espírito Santo através dos apóstolos para o fortalecimento da igreja, para o crescimento da igreja, para a expansão do reino de Deus, conforme é nos apresentado no capítulo 1 de Atos, do versículo 8. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o propósito, o intento de Lucas, ao escrever para Teófilo, então tem essa dinâmica de mostrar para Teófilo acerca da expansão, o crescimento e os atos dos apóstolos, os atos, melhor dizendo, os atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Então nós chegamos aqui no capítulo 3 após a pregação de Pedro, a pregação gloriosa, que houveram muitas conversões. Aqueles discípulos que estavam amedrontados, escondidos, agora esses discípulos estão, após a descida do Espírito Santo, eles estão corajosos, pregando e proclamando as Escrituras. E como era de costume, a própria palavra de Deus diz aqui no versículo 1 do capítulo 3, que era costume dos discípulos de Jesus irem até ao templo, não mais ir ao templo para oferecer sacrifícios, não mais ao templo para esse tipo de sacrifício, mas ir ao templo para a oração. Esse era então o propósito, o objetivo dos discípulos, iam ao templo para a oração e também para o momento de pregação e exposição da palavra, anunciando e falando acerca da mensagem da cruz. Primeira coisa que eu quero que você entenda, meu querido, minha querida, é que nós temos aqui um homem que era aleijado. E por ser aleijado, ele tinha algumas limitações. A primeira limitação que ele tinha era de locomoção.
Este homem, como é colocado para nós na própria Escritura, este homem ele era colocado no templo todos os dias, e isso era desde o seu nascimento, ele era aleijado de nascença. Então era um homem que enfrentava as dificuldades da vida com muitos problemas, e ele era levado então ao templo todos os dias para ficar à porta do templo para receber as esmolas daqueles que passavam, que entravam ali para chegar ao templo, passar pelo pátio, por essa porta formosa, pelo pátio, para chegar então até o templo. Havia um pátio muito grande que antecedia a entrada no templo. Havia um pátio muito grande. A segunda coisa que eu quero que você observe ainda acerca deste homem é que ele também estava limitado à circunstância de estar no templo para as orações. Era costume, então, fazia parte das questões cerimoniais de que este homem, por ser aleijado, ele não estava presente em muitos momentos, situações, circunstâncias, juntamente com as demais pessoas do templo para adoração a Deus. A segunda coisa que eu quero que você entenda, ou seja, a primeira coisa que eu coloquei para você, tem duas dimensões. A primeira, este homem então era aleijado, que ele dependia das pessoas, ele era levado pelas pessoas, e segundo, ele estava também distante do local de adoração juntamente com outras pessoas, ali no templo, ele ficava sempre à porta. Segunda coisa que eu quero que você agora venha entender, compreender de forma gloriosa, queridos, e acerca das lutas e das dificuldades, é que nós temos vários momentos e ocasiões e oportunidades que Jesus Cristo tinha ido ao templo. Isso é muito importante. Jesus Cristo foi ao templo algumas vezes. E é interessante nós notarmos que se esse homem era colocado todos os dias no templo, ou na porta do templo, na porta formosa, que dava acesso então ao pátio, dava acesso ao templo, por que Jesus não curou este homem durante o tempo do ministério de Jesus Cristo? Porque esse homem estava constantemente, todos os dias, no templo. É uma pergunta que precisa ser respondida. Mas é interessante também, meu querido, se esse homem era um homem que era carente, dependente de uma ação de Deus, dependente de uma intervenção de Deus, por que ele não fora curado também por ser um homem que estava tão perto ali no templo? Por que ele não fora curado? E mais ainda, Jesus Cristo em um dado momento estava em Jerusalém, e aí nós temos uma pergunta dos discípulos falando acerca do homem cego, dizendo: Senhor, quem pecou? Quem pecou? Foi os pais desse cego? Quem pecou para que esse cego pudesse nascer assim? E aí Jesus Cristo disse que nem ele, nem os pais, mas era para que fosse cumprido, então, para que se manifestasse naquele cego a glória de Deus. Ainda, queridos, eu quero demonstrar para você num terceiro bloco, uma terceira circunstância, uma terceira situação, é que esse homem, ele olhava sempre para as pessoas que entravam no templo, ele pedia e olhava para as pessoas sempre desejoso de receber alguma coisa. Desejoso de receber então uma esmola, desejoso de receber uma empatia, alguém que olhasse para ele, alguém que se preocupasse com ele, alguém que se interessasse por ele, alguém que pudesse amenizar, alguém que pudesse mitigar a sua fome, a sua sede e as suas necessidades. Mas eu quero então, meu querido, minha querida, indo para a conclusão da palavra de Deus do nosso programa de hoje, considerando aqui algumas coisas muito importantes para você. O que Deus, Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, por meio dos discípulos Pedro, João, o que a Trindade Santa fez por este homem?
Em primeiro lugar, eu quero que você compreenda que Deus agiu na vida deste homem no tempo e na história, na hora certa, no momento adequado. Percebam, queridos, que se este homem não foi curado até aquele tempo, até o tempo de Jesus Cristo, andando ali pelo templo, por Jerusalém, ele não fora curado, mas o tempo de Deus na vida deste homem foi especificamente após a descida do Espírito Santo do Senhor. Deus, em Cristo Jesus, por meio do Espírito, usar dois homens, Pedro e João, para ministrar a cura e a bênção na vida deste homem. Então eu quero dizer com isso, meu querido, minha querida, que Deus tem um tempo determinado para que as bênçãos dele sejam derramadas sobre a sua vida. Eu acho glorioso a palavra de Deus quando diz que para Deus um ano é como um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, dando a compreensão de que Deus não está preso ou limitado ao tempo. E aqui, meu querido, minha querida, na vida deste homem, ele era aleijado desde nascença, desde seu nascimento. Mas eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que o tempo de Deus na vida deste homem, para aquele homem pode ter demorado muito. Para a família daquele homem pode ter demorado muito. Mas para Deus foi a hora e o momento certo de Deus agir, intervir na vida deste homem. Segunda coisa que eu quero que você compreenda gloriosamente que Deus fez na vida deste homem por meio, em Cristo Jesus, por meio da ação gloriosa, poderosa do Espírito Santo de Deus, é que este homem, ele encontrou misericórdia. Veja bem que os discípulos estão indo, este homem pede esmolas, os discípulos então olham para Jesus, olha para aquele homem, e aquele homem fitando os olhos, os olhares se encontram, e aquele homem está precisando, está carente de alguma coisa, esperando que pudesse receber uma esmola. Mas Pedro e João dizem, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Meu querido, minha querida, quero que você compreenda que esses dois homens olharam para aquele aleijado com amor e com empatia. E aqueles dois homens, discípulos de Jesus, eles haviam recebido de Jesus poder, e é muito claro, é colocado claramente acerca desse poder derramado pelo Espírito Santo de Deus, a partir da descida do Espírito Santo, e era promessa de Jesus Cristo, que eles iriam então proclamar a palavra, que eles receberiam poder e autoridade para expulsar demônios, para curar pessoas, para libertar pessoas das garras de Satanás, trazer cura física para as pessoas. Então, portanto, aqueles discípulos haviam recebido de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, esse poder, e eles agora estavam ministrando esse poder de empatia, de amor e de misericórdia para aquele que estava colocado por outras pessoas na porta do templo. Eu quero, meu querido, minha querida, dizer para você também algo glorioso que Jesus Cristo fez por meio do Espírito Santo de Deus, usando os apóstolos de Jesus Cristo, foi que a glória de Deus foi manifestada para todas aquelas pessoas. Percebam claramente, meu querido, minha querida, que a partir do versículo 9 diz a Bíblia, quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. E aí nós temos o versículo 11, apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu para ele, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Então, meu querido, minha querida, veja quão gloriosa bênção aconteceu na vida deste homem, que Deus fez na vida deste homem, foi manifestar a sua glória, o seu poder, trazendo aquele homem da situação de dificuldade para a bênção de poder andar. Portanto, meu querido, minha querida, eu quero terminar dizendo para você, talvez as suas lutas são muitas. Talvez você tenha travado as suas lutas se sentindo só, se sentindo abandonado.
Talvez você tenha travado as suas lutas achando que o tempo está demorando demais, que a bênção está demorando, que a sua situação não muda, que a sua circunstância não muda. Mas eu quero dizer para você hoje, agora, em nome de Jesus, o tempo da bênção de Deus na sua vida tem a hora e o momento certo. Compreenda isso em nome de Jesus. Compreenda também que Deus, em Cristo Jesus, Deus levanta pessoas para olhar para você com o olhar de Jesus, para olhar para você com o olhar de amor, com o olhar de misericórdia, com o olhar de graça, para que a sua vida receba gloriosamente a manifestação gloriosa, poderosa do poder de Deus na sua vida, para tirar você da situação de angústia, de dor, de pesar e de aflição. Então, meu querido, minha querida, sinta-se encorajado e encorajada em nome de Jesus, diante das lutas e batalhas da vida. Eu quero orar por você e desafio você também a louvar a Deus, a glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Que a bênção de Deus na sua vida, ela não vai falhar. Deus é o Deus presente na vida daquele que clama e que busca a sua face. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus e meu Pai, pela oportunidade, Deus, da pregação, a oportunidade, Deus, de estar aqui gravando, Deus, e dirigindo mais um programa para ser apresentado, Deus, neste sábado, Deus, de março, nosso primeiro programa de 2023. Louvado, adorado, exaltado seja o Senhor. Obrigado, Deus, que o Senhor manifeste a todas as pessoas que padecem, que sofrem as angústias, as adversidades, as aflições da vida, as perdas, ó Deus, seja perda familiar, perda material, ó Deus, meus queridos e queridas, nos terremotos, nas enchentes, nas guerras. Deus, tem misericórdia, Pai, derrame sobre eles a tua bênção, assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus abençoe a sua vida. Ao receber o link, não se esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal da Goiás é Mais TV, baixe o app também da Goiás é Mais TV, para que você tenha acesso aí a todos os cultos, a todos os programas Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Eu convido você também para todo domingo às 18 horas, também pela Goiás é Mais TV, ao culto direto do Espaço Boas Novas. Estamos ali na Praça C 220, Rua C160, quadro 331, lote 1, casa 1. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo programa. Um bom final de semana em nome de Jesus. Obrigado. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.